Senhores advogados, eu gostaria de antemão de agradecer a compreensão. Nós tivemos o primeiro processo em segredo de justiça, quando foi aberta a sessão. Então, eu agradeço novamente a compreensão de todos. Vamos à pauta, vamos suspender a pauta administrativa, vamos para a pauta judicial, aos blocos de julgamento, que serão citados pelo número de ordem respectivo. Ações diretas de inconstitucionalidade, número 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32, 31 e 32. Quero me desculpar. Agravos 2 e 3. Conflitos de competência 4, 5, 6 e 7. Embargos de declaração 33, 34, 36 e 37. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil 39. Mandados de segurança 41 e 42. Retirados de pauta a pedidos do relator, número 1, 35, 49. Permanece adiado, que já estava com vista, o número 46 de ordem. Adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani, número 13 de ordem. Destaque solicitado por mim, número 19 de ordem. Parece que há, inclusive, um voto do doutor Décio Notarangeli também. Número 19 de ordem. Vamos suspender a pauta judicial, retornar à pauta administrativa. Bom, o número 1 de ordem é um pedido de reaproveitamento de magistrado do Dr. Pedro Amaral dos Santos, juiz de direito em disponibilidade. Parecer da Comissão de Reavaliação para Reaproveitamento de Magistrado em Disponibilidade com proposta de indeferimento da substituição da conferência clínica para o Departamento Médico Oficial deste Tribunal por relatórios de médicos particulares ou da prorrogação da validade do exame anterior apresentado pelo magistrado. Despacho da presidência encaminhando os autos para se colhendo o órgão especial. Na sessão passada foi adiado a pedido do senhor advogado para a sustentação oral. Eu convido o doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior a assumir a tribuna. Doutor Dionísio não está presente? Vamos julgar em sistema de preferência simples. Pedido de reaproveitamento de magistrado em disponibilidade. Determinação do Colégio do Conselho Nacional de Justiça para nova avaliação do magistrado com a respectiva reprovação em exames de capacidade técnica realizados neste tribunal. Frequência a curso ministerial na Escola Política de Magistratura, insuficiência de carga horária, diz que o afastamento se deu há mais de 30 anos. Não participação em cursos presenciais, necessidade ademais de novos exames médicos, desde que os anteriores foram realizados há mais de 5 anos. E o interessado realizou cirurgia recentemente. Recusa na realização de nova perícia médica e psicossocial, não demonstrada atual capacidade física e mental para o exercício da judicatura, tampouco a capacidade técnica para bem servir aos jurisdicionados. Inaptidão para cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício, na forma do exposto no artigo 35, inciso 1 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Inteligência do princípio da supremacia do interesse público. Eu estou propondo que seja indeferido o pedido. Todos recebendo o voto, a matéria está em discussão. O senhor advogado que requereu a sustentação oral não compareceu. O pedido foi indeferido à unanimidade, escolhendo o órgão especial. Isso é o resultado do julgamento.
O próximo item é o número 3 de ordem, uma verificação de incapacidade, em que relatou Sua Excelência, o desembargador Francisco Cascone, com voto 38.294, e revisor Sua Excelência, o desembargador Ademir Benedito, com voto 53.324. Processo de verificação de incapacidade do Dr. Carlos José Julian, juiz de direito titular da primeira vara criminal central da comarca da Capital. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator, desembargador Francisco Cascone. Obrigado, senhor presidente. Eu vou proceder à leitura da emenda. Procedimento de verificação de incapacidade de magistrado, pleitos de sucessivas licenças de saúde que no período de 2 anos consecutivos superaram o lapso de 6 meses. Artigo 76 da Lei Complementar 35/79. Exames periciais ratificantes da incapacidade permanente para o trabalho do interessado, recomendando aposentadoria por invalidez. Conclusão de caráter vinculante, proventos respectivos que devem ser proporcionais, calculados na forma artigo 7º da Lei Complementar Estadual 1354/2020, incapacidade reconhecida. Eu remeti cópia a todos, e aqui no corpo do voto está registrado a sua incapacidade, a sua doença, e então eu estou concedendo aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, como mencionado. Perfeito. Como vota Sua Excelência, o desembargador Ademir Benedito? Senhor presidente, senhores desembargadores, eu também encaminhei voto aos eminentes integrantes do Colégio do órgão especial. Meu voto é bastante curto, nem vou ler, porque segue na mesma linha do eminente relator, desembargador Francisco Cascone, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou observar que, na hipótese, há pendente laudo de aposentadoria especial, que resulta numa diferença no valor da inativação do provento da aposentadoria. Então, nós aprovamos aqui essa aposentadoria, mas eu vou ficar no aguardo daquela decisão, mantendo o senhor magistrado afastado, porque aquele pedido foi formulado após a abertura do processo que deu ensejo a essa incapacidade, que hoje foi declarada prefeito de aposentadoria, e dá simultaneamente, em tese, a especial. Então, nós vamos aguardar, nós aprovamos, mas eu só vou homologar depois que vier o resultado da especial, se todos concordarem. Perfeito? Então, declararam a aposentadoria por invalidez mediante proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ponto. A presidência observou que pende, está na súmula, que pende procedimento de aposentadoria especial, de tal sorte que deve-se-á aguardar o resultado daquele procedimento para após ser editado o ato de aposentadoria. Muitíssimo obrigado. O número 4 de ordem é uma minuta de resolução apresentada pela presidência, que dispõe sobre o remanejamento da competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos e 38ª Criminal da Comarca da Capital, com seus respectivos cargos, juízes titulares e ofícios, para a 11ª e 12ª Vara Cíveis da Comarca de Guarulhos, respectivamente. A matéria foi aprovada e foi remetida para cognição e apreciação perante esse Colégio do órgão especial. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a minuta de resolução. O número 5 de ordem é uma permuta de magistrado solicitada pela doutora Bruna Carrafa Beza Leves, juíza de direito da 45ª Vara Civil da Comarca Capital, e pelo doutor Fábio Evangelista de Moura, juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Jundiaí. O pedido de permuta atendeu os requisitos previstos no artigo 88 do Regimento Interno do nosso Tribunal, visto que não houve impugnação após a disponibilização no Diário Oficial. Os magistrados estão há mais de 1 ano no cargo e não estão inscritos em concurso de promoção ou remoção, tampouco solicitaram a aposentadoria. O Conselho Superior da Magistratura, à unanimidade,
opinou pela remessa ao Colégio do Órgão Especial com proposta de aprovação. A matéria está em discussão. À unanimidade, aprovaram a permuta dos magistrados. O número 6 de ordem, indicação de juiz de direito substituto em segundo grau, em conformidade com a manifestação de Sua Excelência o Corregedor-Geral da Justiça, assim examinado pelo Conselho Superior da Magistratura, que deliberou encaminhar ao órgão especial com proposta de aprovação. São indicados os doutores José Tadeu Piccolo Zanoni e o doutor Richard Paulo Paequim, e o doutor Maurício Simões de Almeida Botelho Silva. Remanescentes, os doutores Michel Chacur Fará e o doutor Luciano Francilemes. A matéria está em discussão? À unanimidade, aprovaram as indicações. No mais, são os pedidos de afastamento de magistrados, todos já receberam a listagem com os prazos, datas específicas e seus fundamentos. A matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Vamos retornar, pois, à pauta administrativa à pauta judicial, dando início à análise dos pedidos de preferência. O primeiro deles é o número 44 de ordem, que relatou Sua Excelência o desembargador Vieira Cotrim, com voto 50-076. Sua Excelência, o desembargador relator, está com a palavra. 44 de ordem. Eu vou proceder à leitura da emenda, porque encaminhei o voto com antecedência aos demais integrantes deste órgão. A reclamação, instrumento que não se mostra hábil à cassação pelo órgão especial, de acórdão proferido por órgãos fracionários, que não se subordinam hierarquicamente ao órgão especial para efeito de revisão de seus julgados. Reclamação, ademais, que não pode ser utilizada como sucedâneo de conflito de competência. Processo extinto sem resolução de mérito. Sua Excelência, desembargador relator, propõe a extinção do processo sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgar extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Ponto. Esse é o resultado do julgamento. Próximo. Próximo é o número 45 de ordem, é uma representação criminal, em que a relatora, Sua Excelência Desembargadora Márcia Deladea Baroni, que ostenta o voto 34.208. Porém, antes, há uma petição requerendo a suspensão do julgamento do feito pautado para esta sessão, até que agravo regimental apenso esteja em termos para julgamento, por se tratar de questão que antecede e prejudica o julgamento da representação. Com a palavra, Sua Excelência Desembargadora Relatora, em primeiro lugar, em relação a esse pedido de sobrestamento do julgamento. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas. Senhor presidente, nessa representação criminal, eu fui designada como desembargadora relatora por prevenção, porque na outra representação criminal contra o mesmo deputado e em relação aos mesmos fatos, só mudou o funcionário, a apuração foi a mesma, enfim, eu fui relatora daquela outra representação e também desta por prevenção. Quando foi pautado esse julgamento, o réu apresentou uma petição se insurgindo contra esta prevenção. Eu dei um despacho dizendo que entendia que era preventa sim para julgamento desta em razão da identidade do réu e dos fatos que estavam em apuração. E mantive o processo em pauta para julgamento. Contra esta minha decisão, eles entraram com agravo regimental, o agravo interno. Esse agravo interno, eu mandei a parte contrária se manifestar, aqui no caso o Ministério Público, porque regimentalmente é assim que devo fazê-lo.
Mas entendo, senhor presidente, que se trata de uma questão prejudicial que impossibilitasse o julgamento nesta data, até porque esse agravo interno não tem efeito suspensivo. Então, a minha proposta é de julgamento nessa data, obviamente prejudicando a matéria que seria objeto do agravo. Essa é a minha proposta, senhor presidente. O senhor está com a palavra. Prosseguimos? Ao voto. Certo. Então, prosseguindo... Até porque, para dar sentido, precisa do voto. Certo. Então, prosseguindo em relação à representação criminal em si, no curso desta representação, deste processo, surgiu a notícia de que este réu foi eleito deputado federal, portanto, deixou o cargo de deputado estadual. Entendo que cessou a nossa competência para apreciação deste caso, mas não na forma como o réu pretende, e sim na forma voltando para a primeira instância, porque hoje ele não é mais deputado estadual, o fato teria sido cometido nesta condição, e é exatamente o mesmo voto que nós demos há 2 semanas no processo que gerou essa prevenção. Então, neste voto, como julgamento, a competência declinada com determinação de remessa a uma das varas criminais da capital. A matéria está em discussão. Eu só queria fazer uma pequena observação para evitar discussão futura. Só um parágrafozinho no voto e na ementa, dizendo que aquele agravo está absolutamente prejudicado, para que não haja retorno da primeira instância para cá, porque ele eventualmente não foi julgado. Claro. Só faria essa pequena observação aqui, e aí já resolve. Claro. À unanimidade, declinaram de competência com remoção, considerando prejudicado o agravo interna em outrora interposto. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Próxima ação direta de inconstitucionalidade é o número 12 de ordem, que relatou Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito, com voto 53.372, que está com a palavra. Pois não, senhor presidente. Cumprimento os nobres desembargadores, eminente advogado. Aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade referente à Lei 2.413, de 5 de dezembro de 2022, do município de Águas da Prata. Essa lei dispõe sobre a proibição de cobrança de tarifa de pedágio de municípios com veículos registrados no município de Águas da Prata e dá outras providências. Legislação de iniciativa parlamentar. Ingerência do Poder Legislativo em matéria reservada ao Executivo atinente à isenção de tarifa de serviço público. Imposição por lei municipal de iniciativa parlamentar de isenção de tarifa de pedágio em rodovia estadual. Vício de iniciativa configurado. Violação ao princípio federativo, à separação dos poderes e à isonomia, com afetação ao necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo de concessão. Inconstitucionalidade reconhecida, ofensa aos artigos 5º, 47, 18, inciso 18, perdão, 117, 120, 144, 159, parágrafo único, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Cito precedente em caso exatamente igual relatado pelo eminente desembargador Roberto Solimene, em acórdão de 22 de março deste ano, e julgo, pelo meu voto, a ação procedente. Sua Excelência, o relator julga procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade. A matéria está em julgamento. À unanimidade, julgaram procedente o pedido. Esse é o resultado do julgamento. Vamos à primeira sustentação oral. É o número 43 de ordem, que relatou Sua Excelência o desembargador Campos Melo, com voto 81.576. Convido o doutor Otávio Ribeiro Lima Mazieiro, pelo impetrante, a assumir a tribuna. Doutor Otávio, muito boa tarde. De plano, eu saúdo e lhe passo a palavra pelo prazo legal.
Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, nobres colegas. Trata-se de mandado de segurança que foi impetrado contra ato praticado pelo governador do estado de São Paulo, que negou o provimento a um recurso hierárquico interposto por um servidor público contra a penalidade de demissão a bem de serviço público que lhe foi aplicada. O fundamento da demissão seria a suposta incompatibilidade de seu patrimônio com os recursos auferidos em razão do cargo público que exercia, que era servidor do Detran. Excelências, há diversas questões que nós abordamos no mandado de segurança na impetração. Há questões formais relativas a vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, mas aqui eu gostaria apenas de ressaltar uma questão meritória que diz respeito à tipificação do ato de improbidade administrativa. E para tanto, Excelências, é necessário traçar algumas premissas e conclusões que foram abordadas no processo administrativo disciplinar. O primeiro aspecto que foi concluído pela sindicância, pelo processo administrativo disciplinar, é que a conduta imputada ao servidor configuraria ato de improbidade administrativa. E esse foi o pressuposto para a aplicação da pena de demissão a bem do serviço público. Portanto, a tipificação legal que foi utilizada foi a equiparação de sua conduta com um ato de improbidade administrativa, no caso, o artigo 9º da Lei de Improbidade, que diz respeito ao enriquecimento ilícito. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a sindicância e o processo administrativo concluiu que seria ônus probatório do acusado produzir a prova de sua inocência. E um terceiro aspecto é que, em nível de recurso hierárquico, houve um parecer da Procuradoria-Geral do Estado recomendando ao governo do Estado que não aplicasse a reforma da Lei de Improbidade Administrativa ao caso concreto, entendendo, portanto, pela irretroatividade da reforma da Lei de Improbidade Administrativa. São essas as três principais questões jurídicas que contrapomos na impetração do mandado de segurança, haja vista que, em nosso entendimento, para configurar o ato de improbidade administrativa do artigo 9º, sobretudo após a reforma da Lei de Improbidade, se demanda a comprovação de um ato ilícito que tenha gerado um enriquecimento ilícito em razão do cargo público que exercia. E não há, Excelências, a imputação de um ato ilícito praticado pelo servidor em razão do cargo que exercia. Não existe, Excelências, uma imputação, a título de exemplo, de corrupção, de desvio de recurso público, de enriquecimento ilícito, de benefício próprio. A imputação é que houve um avanço desproporcional de seu patrimônio em comparação aos vencimentos. Mas não há um nexo entre essas duas questões de um ato ilícito que tenha sido praticado pelo servidor, um ato ilícito doloso, em razão do cargo que exercia. A segunda questão, Excelências, e essa é uma questão também importante, sobretudo pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa, é que ela veda expressamente a reforma da lei a imposição do ônus da prova ao réu, ao acusado, diferente do que foi adotado no processo administrativo disciplinar. E, Excelências, a última questão que diz respeito a essas duas primeiras que abordei, diz respeito à retroatividade da Lei de Improbidade Administrativa. O que se pretende aqui é que fosse aplicada a reforma da lei durante a análise do recurso hierárquico. Portanto, não havia finalizado o processo administrativo em seu nível recursal. Não havia coisa julgada administrativa quando houve a decisão negando o provimento ao recurso hierárquico. Então, e com amparo à decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, é que entendemos que deveria ter sido aplicada os dispositivos da reforma da lei ao caso concreto antes de seu trânsito em julgado administrativo, antes da decisão que negou o provimento ao recurso hierárquico. E, portanto, Excelências, nós entendemos que não há aqui uma discussão fática, uma questão probatória. Há uma questão jurídica em discussão. O governo do Estado entende que pode se configurar improbidade administrativa de maneira objetiva e que a reforma da lei não retroage ao caso concreto. A defesa do impetrante sustenta que, para a configuração do ato de improbidade do artigo 9º, é preciso a demonstração de um ato ilícito que tenha sido praticado no exercício do cargo e que, por essa razão, lhe tenha gerado um enriquecimento ilícito. E não há essa demonstração nos autos, além da defesa da retroatividade da lei para aplicar ao caso concreto. E, Excelências, para concluir e demonstrar a relevância dessa diferença de posicionamento jurídico, o caso concreto, como já frisei,
não se trata de uma acusação de corrupção, de peculato, de desvio de recurso público. Trata-se de um equívoco no preenchimento de sua declaração de imposto de renda do servidor. Portanto, diz respeito a um aspecto de sua vida particular sem qualquer relação com o exercício da função pública. O servidor, o impetrante, recebeu imóveis de herança de seu pai. E a cada ano ele atualizava esses valores dos imóveis no imposto de renda. Quando recebia o IPTU, como havia alteração do valor venal do imóvel, consequentemente ele atualizava esse valor no imposto de renda de maneira equivocada, de maneira errada. Mas foi feito dessa forma e, portanto, o patrimônio declarado com esta correção era evidentemente desproporcional ao que ele recebia. Mas isso, excelências, frisa-se, não diz respeito ao exercício da função pública, a um ato ilegal, doloso de improbidade praticado no exercício da função pública. E, em conclusão, excelências, finalizando, há uma alegação de decadência em relação ao prazo para propositura, para ajuizamento do mandado de segurança, considerando que não foi interposto, impetrado, o mandado de segurança face à decisão da demissão, e sim da decisão que negou o provimento ao recurso hierárquico. Mas aqui, excelências, há uma diferenciação a ser feita, porque, evidentemente, apesar de não ter efeito suspensivo o recurso hierárquico que foi interposto, a discussão principal sobre a reforma da lei de probidade se deu no âmbito do recurso hierárquico. Portanto, a impetração é contra o ato praticado que negou o provimento ao recurso hierárquico e, consequentemente, que lhe aplicou a pena de demissão. Mas não é uma impetração dirigida àquele ato mais antigo, efetivamente, da demissão, e sim o que negou o provimento e que teve a discussão, portanto, da reforma da lei de probidade. Portanto, excelência, o que se pleiteia é que seja concedida a ordem para anular a decisão do governo do Estado, revertendo a demissão que lhe foi aplicada. Obrigado, excelências. Olha, que agradecemos e cumprimento pela concisão. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Otávio pela objetividade da sua sustentação. Recebi também, com antecedência necessária, memorial, ao qual foi dada a devida atenção. Eu entendo aqui que, ao contrário do que foi alegado na tribuna, que a ordem deve ser denegada por decadência. A decisão da administração que aplicou pena de demissão ao impetrante foi proferida em 23 de abril de 2021 e publicada em 24 de abril, folha 703. Então foi interposto o recurso, ao qual foi negado o provimento, por decisão datada de 27 de junho de 2022, publicada no dia seguinte. O recurso, e isso foi dito lealmente da tribuna, não é dotado de efeito suspensivo. Artigo 314 da Lei Estadual 10.261/68, de modo que a interposição do recurso é desinfluente no que diz respeito ao termo inicial do prazo decadencial para impetração. A parte que pretende o ajuizamento de mandado de segurança deve fazer com base no primeiro ato que poderia ter violado seu direito líquido e certo. Tanto é assim que, ao contrário senso, não cabe mandado de segurança quando a decisão administrativa pode ser impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo, artigo 5º, inciso 1º da Lei 12.016/2009. E a questão já foi até sumulada, e não é de hoje, no Supremo Tribunal Federal, súmula 430. Como a presente demanda foi impetrada em 24 de outubro de 2022, mais de 120 dias após o ato supostamente ilegal, a meu ver, está sim configurada a decadência nos termos do artigo 23 da Lei 12.016. E, a meu ver, é também relevante a circunstância de estar sendo pleiteada na impetração discussão a respeito da retroatividade ou irretroatividade da nova lei. Por quê? Porque o que foi endereçado ao governador do Estado, o recurso administrativo, era a pretensão de desfazimento da decisão primitiva. E esse prazo já houvera corrido quando foi, então,
impetrado o presente mandado de segurança. Então, eu estou denegando a ordem, senhor presidente. É o meu voto. Sua Excelência, senador relator, denega a ordem ante caracterização da decadência, a condição específica de procedibilidade do rating. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram denegar a ordem, com fundamento no artigo 23 na Lei de Regência e artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é um habeas corpus criminal. E está apontado em segredo de justiça. Pergunta a Sua Excelência, o vereador relator Geniciano, que possui voto 41918, se esse processo é em segredo de justiça. Em princípio, não, senhor presidente. Não podemos levantar o apontamento do segredo de justiça? Todos concordam? Então, levantamos o apontamento do segredo de justiça. Eu convido o doutor Renato Marques Martins, pelo paciente Carlos Alberto de Campos Ribeiro de Lima, a subir à tribuna. Cumprimentando, passo a palavra pelo prazo legal, doutor. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio órgão especial, peço vênia para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os desembargadores, todas as desembargadoras, doutor Procurador de Justiça e os demais funcionários. Senhor presidente, este habeas corpus busca a concessão, a aplicação ao paciente do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, previsto na Lei 9.099 de 95, ao ver da defesa, infundada recusa do Ministério Público em fazer esta proposta. Qual é o crime, o fato imputado ao paciente? O paciente é acusado da suposta prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal. Diz a denúncia que denunciado e ofendida embarcaram no ônibus com destino ao aeroporto de Campinas e ocuparam, respectivamente, os assentos do lado das janelas, dos lados opostos, na terceira fileira. Portanto, o paciente arquiteto estava num daqueles ônibus das companhias aéreas que levam aqui dos terminais de São Paulo, terminais rodoviários, até o aeroporto em Campinas, porque iria viajar para o sul para visitar o filho. E, para que Vossas Excelências visualizem, estava o paciente sentado numa janela de um lado do ônibus e a vítima sentada ao lado da janela do outro lado do ônibus. Continua a denúncia. O denunciado apontou a câmera do celular em direção à vítima e registrou uma foto dela. Após, Carlos deu um zoom na foto da moça, colocou o celular em seu colo e começou a esfregar suas partes íntimas, masturbando-se, olhando a imagem. Esta é a conduta imputada ao paciente. Nós temos aqui, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, um daqueles raríssimos casos em que a vítima filmou a conduta que é imputada ao paciente. E por isso que, a pedido da outra impetrante, nós fizemos questão de entregar os memoriais que foram entregues a Vossas Excelências somente hoje, e não com mais antecedência, para que Vossas Excelências possam ver a imagem que está na segunda página desse memorial, que é a imagem, claro, é um print de um filme, mas esta é a imagem da conduta imputada ao paciente, para que Vossas Excelências possam, de maneira raríssima, avaliar a gravidade dessa conduta, a reprovabilidade dessa conduta, a fim de decidir se o paciente tem ou não direito à suspensão condicional do processo.
O que é que essa imagem mostra? Mostra um homem sentado do outro lado do ônibus, com o celular no colo, por sobre a sua roupa, com a tela virada para baixo. Por mais que se diga que ele tenha tocado as suas partes íntimas, não se tem aqui, em primeiro lugar, qualquer toque, qualquer contato físico com a vítima. E isso é muito relevante, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, para revelar, para demonstrar a injustiça da recusa dessa proposta neste caso. Em inúmeros outros casos, em inúmeras outras denúncias ofertadas aqui no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, imputações do mesmo crime de importunação sexual do 215-A, mas com condutas objetivamente muito mais graves, porque são condutas de toques físicos. O Ministério Público ofereceu a suspensão condicional do processo e essas suspensões foram homologadas. Eu peço, estão juntadas essas denúncias, propostas e sentenças, estão juntadas aos autos. E eu peço vênia para destacar a gravidade dessas outras condutas que foram objeto, repito, da proposta da suspensão condicional do processo. Abro aspas. Dela se aproximou e passou a mão sobre o corpo da vítima, tocando-lhe os seios. Entrou em seu quarto para trocar de roupas e nu passou a mão pelo corpo da vítima. Tentou beijar a vítima, assim como a puxou para sentá-la em seu colo. Outro caso. Abro aspas. Começou a passar a mão pelos braços e coxas da vítima. Fecho aspas. E, por fim, outro caso. Agarrou a vítima, a levou para um beco, onde tentou beijá-la, esfregou o seu órgão genital contra o corpo da vítima e ainda apertou suas nádegas. Vejam, senhores embargadores, em todos esses casos de condutas objetivamente muito mais graves, com toques físicos, exposição de genitália, o Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo. Mas, neste caso, que essa defesa reputa infinitamente menos grave, isso sem entrar em qualquer discussão sobre se ele aconteceu ou não, o Ministério Público recusou, o douto Procurador de Justiça recusou a proposta de suspensão, dizendo o seguinte, abro aspas, o denunciado teria praticado o crime sexual em um transporte coletivo, sendo que os fatos envolvem uma menina de 19 anos de idade, época dos fatos, causando-lhe constrangimento e abalo psicológico, demonstrando a falta de censura por parte do denunciado quanto às suas condutas e às suas consequências. E aí ele diz, muito embora ele não possua outra ação penal, enfim, a proposta não atenderá aos postulados da prevenção e retribuição pelo fato ocorrido, ante a maior reprovabilidade e culpabilidade de sua conduta, pela sua personalidade deturpada e pelas circunstâncias dos fatos, estando ausente requisito subjetivo à concessão do benefício. Data máxima vênia, senhores embargadores, senhoras embargadoras. Eu repito, não houve toque físico algum, trata-se de uma mulher de 19 anos de idade, não se trata aqui, como se tem visto na jurisprudência, de crime de igual tipificação, mas cometido contra criança, contra adolescente, não é crime cometido contra vulnerável, não é crime cometido com exposição de genitália, não é crime onde tem havido ejaculação, não é crime cometido, isso é muito importante, porque o doutor Procurador de Justiça argumenta que aqui estaria diante de um crime, ele faz uma comparação com o acordo de não persecução penal, para dizer que aqui foi um crime cometido contra a mulher e, portanto, não seria aplicável também a suspensão condicional do processo. Pois bem, em primeiro lugar, senhores embargadores e senhoras embargadoras, não se trata de crime cometido em circunstância, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. A douta magistrada de primeiro grau afasta de forma peremptória essa circunstância. Então não se trata aqui, são duas pessoas desconhecidas. Depois, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no Código de Processo Penal, possui requisitos diferentes
do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. O ANPP aplica-se a crimes mais graves, cuja pena mínima não é superior a 4 anos. Já a suspensão condicional do processo se aplica a crimes menos graves, cuja pena mínima não é superior a 1 ano. São institutos diferentes. O douto Procurador de Justiça propõe a lógica de que, como a ANPP possui uma vedação expressa de aplicação a crimes cometidos contra a mulher em razão da sua condição de mulher, também estaria proibida a aplicação da suspensão condicional do processo. Data máxima vênia, a lógica é inversa. Tanto é que o próprio Código de Processo Penal, ao definir os requisitos do ANPP, diz: o ANPP não será aplicado se for aplicável os institutos da 9.099. Ou seja, eles não se excluem. Do contrário, todo crime para o qual não fosse possível a aplicação do ANPP também não seria aplicável os institutos despenalizadores da 9.099. Diz o Ministério Público, ao negar que estes fatos que eu narrei, e de acordo com a denúncia, revelariam que o acusado tem uma personalidade deturpada. Eu peço vênia para dizer que não há nada nos autos, não há nenhum elemento nos autos sobre a personalidade do agente, sobre a personalidade do paciente. Trata-se de um senhor de 64 anos de idade, um arquiteto que hoje vive em união estável há 7 anos, mas que já foi casado há 28 anos, tem filho, primário, sem qualquer antecedente. Ora, que personalidade deturpada é essa? O que é que tem nos autos que mostra que ele teria personalidade deturpada? Se o tivesse, evidentemente, aos 64 anos de idade, já teriam aparecido outras ocorrências policiais, outras acusações. E, pelo contrário, uma pessoa perfeitamente inserida na sociedade, um arquiteto, trabalhador, uma pessoa que não tem uma personalidade deturpada. E, por fim, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, a questão que é, enfim, acho que é central e até pressuposto dessa questão toda é se o Poder Judiciário pode decidir, pode analisar as razões, a fundamentação por meio da qual o Ministério Público se recusou a propor o Instituto aqui, no caso da suspensão condicional do processo. E a resposta vem pela jurisprudência do STJ, e eu cito aqui o acórdão proferido no habeas corpus 131, 108, de relatoria do ministro Jorge Mussi, de 4/3/2013, e peço vênia para destacar o seguinte: a proposta de suspensão condicional do processo não pode ficar ao alvedrio do órgão ministerial, já que tal instituto é de interesse público, pois, diante de uma negativa de proposta infundada, o Poder Judiciário estaria sendo compelido a prosseguir com uma persecução penal desnecessária, em flagrante negativa de vigência do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E segue o ministro Jorge Mussi. Por tais razões é que se entende, com a devida vênia, que os fundamentos da recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo aos acusados, que preenche os requisitos especiais necessários à concessão do benefício, podem e devem ser alvo de análise pelo Poder Judiciário. E aqui eu queria destacar também o voto do ministro Marco Aurélio Belize neste mesmo julgado, que ele diz o seguinte: olha, é claro que é mais difícil a hipótese na qual o Ministério Público recuse a proposta com base nos requisitos objetivos, porque eles são mais facilmente verificáveis e menos questionáveis. Mas vamos supor que o Ministério Público se recuse a propor a suspensão, dizendo que o crime tem uma pena maior do que a prevista e possível pela legislação, quando, na verdade, a pena é menor e possibilita a aplicação de instituto. O que faz o juiz? O juiz não pode, vendo o erro, ele não pode julgar esse erro? Vamos supor a situação contrária. O Ministério Público oferece a proposta num caso em que o requisito objetivo não permite a proposta. Pode o juiz, ou está obrigado o juiz a homologar a suspensão condicional do processo? E aqui, diz o ministro Marco Aurélio Belize,
A questão fica um pouco mais complexa, evidentemente, quando o Ministério Público recusa a proposta de suspensão com base nos requisitos subjetivos. No caso, a Lei 9.099 faz referência ao artigo 77, 2º do Código Penal, que trata da suspensão condicional da pena e faz referência à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, etc., e diz: suspende-se a pena se essas circunstâncias judiciais indicam ser a suspensão necessária para a prevenção e repressão do delito. Pois bem, olha a situação. O Ministério Público, que é parte, indiscutivelmente, diz o seguinte: olha, eu recuso a proposta porque a reprovabilidade no caso é muito grande. O réu é processado e, no final, eventualmente condenado. Na dosimetria da pena, o Poder Judiciário diz o seguinte: negativo. A culpabilidade aqui não é exagerada, ela não é nem neutra, aqui ela é mínima. E aí ter-se-á uma tremenda injustiça, porque enquanto o Poder Judiciário afirma que a culpabilidade é reduzida, tem-se que o réu teve negado o direito de suspensão com a afirmação do Ministério Público de que aquela reprovabilidade era aumentada. Já terminando, senhor presidente. Então, o pedido é para que Vossas Excelências analisem essa recusa e concedam ao paciente a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do processo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela forma clara, muito objetiva e veemente pela sustentação oral, trazendo considerações meritórias do caso envolvendo o seu paciente. Eu observo aqui, senhor presidente, que nós estamos julgando um habeas corpus criminal cujo paciente foi denunciado por importunação sexual contra a mulher. E o fundamento da impetração é a alegação de constrangimento ilegal pela negativa do Procurador-Geral de Justiça em admitir a suspensão condicional do processo. Eu, da mesma forma que o ilustre advogado trouxe considerações meritórias e fundamentando a inexistência, até justificando a postura do seu paciente, ele busca, na verdade, a suspensão do processo para não se iniciar a discussão meritória. Entretanto, senhor presidente, para que isso fosse possível, seria necessário que o Ministério Público, titular da ação penal, assim propusesse. No caso concreto, não houve proposta e, pelo contrário, houve sim manifestação fundamentada do Ministério Público justificando por que não proporia a suspensão condicional do processo. Essa manifestação fundamentada, data vênia, é vinculativa. Com todo respeito às ponderações do ilustre advogado, eu trago à consideração em meu voto alguns julgados, inclusive do próprio aposentado Jorge Mussi, fazendo considerações a respeito da suspensão condicional do processo, entendendo que não é um direito subjetivo do acusado. Para que seja proposta a suspensão condicional do processo, há necessidade de uma série de requisitos a serem preenchidos. E no caso concreto, de acordo com a fundamentação do representante do Ministério Público nos autos, não estão preenchidos estes requisitos. Eu até trago à colação STJ, decisões do STJ, decisão do próprio Supremo, fazendo considerações a esse respeito, dando ao titular da ação penal, o Ministério Público, poder e legitimidade para propor ou não a suspensão do processo. Como, neste caso, houve fundamentação, porque se não houvesse fundamentação ao pedido a negação do pedido, eu acho que sim, haveria uma flagrante ilegalidade. Mas, no caso concreto, as ponderações feitas pelo representante da ação penal, o titular da ação penal, e eu trago isso no voto e já disponibilizei aos demais colegas, eu estou me dando por satisfeito com a negativa
e não vislumbrando, no caso presente, senhor presidente, alguma ilegalidade ou constrangimento a justificar o acolhimento da pretensão. Então, pelo meu voto, resumidamente, data vênia, eu estou denegando a ordem. É como voto. Desembargador relator está denegando a ordem, a matéria está em discussão. Denegar a ordem à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. No 50 de ordem, é um mandado de segurança criminal em que a relatora Sua Excelência o desembargador Jarbas Gomes, com voto 29.102. Eu convido o doutor William Bruno Carvalho Ribeiro de Sá a assumir a tribuna, pelo impetrante. Doutor William, saudando de pronto, lhe passo a palavra pelo prazo legal. Eminentes desembargadores, desembargadoras, doutor Procurador de Justiça, recebam os meus cumprimentos, rápido, porém respeitosos cumprimentos. Vou falar aqui na primeira pessoa, porque atuo aqui nesse mandado de segurança em causa própria. Primeiro, de forma bem sucinta, vou procurar expor o motivo da impetração. O eminente desembargador presidente da seção criminal dessa corte impôs uma multa de 10 salários mínimos a este defensor em razão de um abandono de processo. E desde o início nós estamos inconformados com essa decisão e estamos tentando reverter essa multa, porque não houve, por parte deste defensor, abandono algum do processo. Oportuno dizer que 14 anos de pleno exercício da advocacia, militando na área criminal, na comarca do interior, na comarca de Itu, este defensor nunca, jamais abandonou uma causa que estava sob seu patrocínio. Nesse caso em específico, o indivíduo foi preso em flagrante. Este advogado acompanhou essa prisão em solo policial, acompanhou todo o inquérito. O Ministério Público ofereceu a denúncia foi recebida, a defesa apresentou tempestivamente a defesa prévia, foi designada audiência de instrução e julgamento. Este defensor participou da audiência de instrução e julgamento. Logo em seguida, apresentou suas alegações finais. O feito foi a conclusão, houve a sentença, houve o édito condenatório, a sentença condenatória, e a defesa, esta mesma defesa, apresentou as razões do recurso perante esta egrégia corte. Não houve nenhum outro colega, nenhum outro advogado que assumiu o processo. O processo agora recentemente transitou em julgado e desde o início este advogado foi o único advogado que atuou no processo. Não houve um outro advogado no processo. Não houve. Então, qual foi o motivo da imposição dessa multa de ordem do eminente desembargador, presidente da seção criminal dessa corte? Em razão da demora da apresentação das razões recursais. Foi justificada a demora
Apresentei uma peça junto com as razões recursais, explicando o porquê da demora. A mãe do réu, que é da comarca vizinha, da comarca deste advogado, a mãe do réu, que é da cidade de Sorocaba, e esse advogado que vos fala é da comarca de Itu, assim que saiu a sentença, entrou em contato, dizendo para que não fizesse mais nada, não atuasse mais no processo, porque a família iria contratar um novo defensor, porque em razão da distância, ficaria mais fácil a família contratar um advogado da mesma comarca, de Sorocaba, porque eles não tinham condições de estar se deslocando de Sorocaba a Itu para falar com este defensor. Então a família entrou em contato, na verdade a mãe do réu, senhora Margarete, para que eu se abstesse de fazer qualquer ato no processo, não fizesse mais nada, e inclusive não apresentasse mais o recurso, porque o advogado da família apresentaria então as razões recursais. O meu erro, que eu me penitencio e me arrependo amargamente, foi ter confiado nessa mãe, porque eu fiquei por algumas semanas aguardando o contato de algum colega, de repentemente para solicitar um subestabelecimento, e colega nenhum entrou em contato. E aí eu apresentei a defesa e expliquei tudo isso. E essa questão, a gente vai contratar um advogado aqui, doutor, da comarca de Sorocaba, porque aí tu fica muito longe, é papo furado. Para quem conhece a região, Sorocaba e Itu são de cidades vizinhas, de uma cidade para outra, não dá mais que 20 minutos. O que acontece, eu já presenciei nesses 14 anos de profissão, em inúmeros casos, é que quando o cidadão ele é preso porque ele está cometendo um crime, a culpa é da polícia, a culpa é do judiciário, e no mesmo núcleo aí de culpa, a culpa também é do advogado, principalmente quando ele é condenado. Quando o advogado consegue fazer um bom trabalho e o judiciário depois o absolve, não fez mais que obrigação. Agora, quando o sujeito ele é condenado, a família coloca a culpa na polícia, no judiciário, inclusive no advogado. Então eu penso que a família não ficou contente com o resultado do julgamento, com a condenação, e quis substituir o advogado, mas não o fez. E, em razão disso, aguardando aí por 2, 3 semanas o suposto colega entrar no caso, nunca ninguém entrou no caso, eu apresentei sim, de forma tardia, as razões recursais. Eu expliquei isso, isso está nos autos. Não vou criar situações, inventar situações, porque tem que ter lealdade no processo. Temos que ser honestos no processo. E isso é a verdade, o que aconteceu. Então, eu pedi a reconsideração dessa imposição dessa multa de 10 salários mínimos, explicando tudo isso, e o eminente desembargador, presidente da seção criminal, num despacho, indeferiu o pedido, dizendo que caberia à relatora do processo, do recurso, avaliar, analisar se era caso ou não de retirar a multa. Pois bem, esperei o processo ser distribuído, o processo foi distribuído para uma das câmaras criminais dessa corte. Fiz o pedido, a peça cabível para que a multa fosse revertida, cancelada. E a desembargadora falou o contrário, que como foi o presidente da seção criminal que impôs a multa, ela não teria competência para estar retirando. Então ficou essa, o presidente da seção criminal disse que caberia à relatora analisar a questão da multa, e a relatora disse que não, que caberia ao presidente da seção criminal, uma vez que foi ele que aplicou a multa. Então esse foi o motivo da impetração do presente mandado de segurança. A questão aqui agora, tem uma questão muito técnica que eu preciso passar a vossas excelências, que é saber o conceito, o que é abandono de processo.
apresentar uma peça processual de forma tardia, mas continuar atuando no processo, isso configura abandono de processo? Eu penso que não, inclusive há vários julgados nesse sentido. Acredito que abandono de processo seria o advogado se abster de não fazer mais nada e entrar um outro colega, ou o juiz, ou o tribunal ter que nomear um defensor dativo ou um defensor público. Não é o que aconteceu. Volto a dizer, desde o início, desde o inquérito, eu atuei no processo, estou ainda no processo, não entrou ninguém no processo. O que aconteceu foi uma peça processual, uma razões de recurso, apresentada de forma tardia. Então não houve abandono de processo. E uma segunda questão é saber o seguinte, houve prejuízo ao réu, ao apelante? Não, não houve prejuízo ao apelante. Talvez pudéssemos admitir um prejuízo se o apelante, por exemplo, tivesse sido absolvido, se o recurso de apelação tivesse sido dado provimento. Porque poderíamos admitir que ele ficou um pouco mais tempo preso em razão dessa peça processual, desse recurso tendo sido apresentado de forma tardia. Então, veja, foi dado provimento à apelação, espeça-se alvará de soltura, solte o réu, ele poderia ter sido solto antes, se o seu recurso tivesse sido apresentado antes. Não é o caso. Tanto que o réu foi confesso tanto em solo policial quanto em juízo. A defesa se insurgiu em segunda instância simplesmente para tentar alterar o regime prisional. E um pedido subsidiado de redução da reprimenda. Então, somente isso. Não houve prejuízo ao réu. Então, existe nos autos essas duas questões. A primeira questão, qual o conceito de abandono de processo? Apresentar uma peça processual de forma tardia configura abandono de processo? Ponto. A segunda questão é, houve prejuízo concreto ao réu? Se houve prejuízo concreto ao réu, eu acredito que o advogado tenha que ser punido realmente. Com 14 anos de profissão, primeira vez que estou respondendo em razão disso, perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, essa questão, que também foi remetido o ofício para lá, para que eu responda essa questão aí perante o meu órgão de classe. Me sinto constrangido, estou aqui talvez, de certa forma, por uma inocência, por esperar, por aguardar, por confiar, mas não fui desleal e nunca, repito, e aqui eu encerro, presidente, nunca abandonei um processo. Muito obrigado. Olha, que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes integrantes deste colendo órgão especial, eminente procurador de justiça, saúdo o ilustre advogado pela sua manifestação, já compreendendo a dificuldade do seu exercício, uma vez que se trata de advocacia em causa própria, mas eu quero pedir licença a Vossas Excelências apenas para fazer uma leitura da narrativa de como os fatos teriam ocorrido. Eu inicio dizendo que nos autos de ação penal número 150051777/2022, em 14 de dezembro de 2022, o impetrante, constituído pelo então apelante José Roberto Hernandes Camargo, foi regularmente intimado para apresentar as razões de recurso ou justificar sua impossibilidade de fazê-lo, deixando transcorrer inalbes o prazo para que lhe fora concedido, folhas 25. Em 5 de outubro de 2022, foi intimado para justificar a não apresentação das contrarrazões ou apresentá-las sob pena de caracterização de abandono processual e imposição de multa. Novamente, o impetrante não se manifestou, folhas 26. Na decisão publicada em 26 de outubro, foi-lhe imposta a multa de 10 salários mínimos por abandono do processo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal
e determinou-se a intimação do apelante para constituir novo defensor. Folhas 26. O impetrante, então, apresentou recurso de apelação, pugnando pela reconsideração da sanção. E registre-se que a narrativa feita pelo ilustre advogado confere exatamente com isso. Todavia, em 26 de outubro de 2022, o excelentíssimo senhor desembargador presidente da Seção de Direito Criminal tornou sem efeito a decisão para que o apelante fosse intimado para constituir novo patrono e manteve a aplicação da multa. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, cujo processamento foi indeferido em 7 de dezembro de 2022. O impetrante, então, dirigiu o pedido de cancelamento da sanção à digníssima desembargadora Jussara Esther de Lima Bueno, relatora da apelação, que não conheceu do pedido em 6 de fevereiro de 2023. Em 7 de março de 2023, a presente impetração foi dirigida, então, contra ato do presidente da seção criminal, que nos autos da ação penal determinou multa de 10 salários mínimos por abandono do processo, mesmo estando impetrante atuante nos autos. Pois bem, os fatos narrados revelam não só a inconsistência da impetração, como também o exaurimento há muito do prazo decadencial de 120 dias, iniciado com a intimação do impetrante sobre a decisão que lhe impôs a multa. Decisão que foi proferida em 24 de outubro de 2022 e considerada publicada em 27 do mesmo mês e ano. Foi exatamente neste momento que se aperfeiçoou a suposta lesão ao direito líquido e certo invocado na inicial. E a esse respeito eu trago a orientação dos tribunais subsequentes e observo que o pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante em 26 de outubro não tem o condão de interromper o prazo decadencial, tampouco a interposição do agravo interno ou o requerimento dirigido à digníssima relatora do apelo. E a esse respeito eu também trago a orientação deste colendo órgão especial. Assim, senhor presidente e eminentes pares, eu entendo superado o prazo decadencial e estou propondo que seja indeferida a petição inicial com a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso 2, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 23 da Lei 12.016/99, ou seja, a denegação. Muito obrigado. Sua Excelência, o senador relator está denegando a ordem por decadência. A matéria está em discussão. À unanimidade, denegar a ordem. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é o inquérito policial, número 40 de ordem, que relatou Sua Excelência Salvador Gemiciano, com voto 40344. Eu convido a doutora Alice Pereira Koch, pelo investigado José Daniel Diniz Gonçalves, a assumir a tribuna. Saudando Vossa Excelência, igualmente lhe passo a palavra pelo prazo legal, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, a quem cumprimento na pessoa do eminente desembargador-presidente e do eminente relator, desembargador Gemiciano, da outra Procuradoria de Justiça, demais funcionários, advogados que estejam presentes. Vossas Excelências irão decidir sobre a admissibilidade ou não de denúncia oferecida contra magistrado pelo crime de lesão corporal de natureza grave no âmbito doméstico. Mas o presente caso, Excelências, não é um caso de violência doméstica. Fato é que, na data dos fatos, o defendente, durante uma discussão que travou com sua então esposa,
empurrou-a com os pés quando estava sentado, a fim de se defender de agressões, o que, muito lamentavelmente, fez com que ela se desequilibrasse, caísse e machucasse as costas. A defesa não minimiza e nunca minimizou as lesões sofridas pela ex-esposa do defendente. Nós sustentamos tão somente a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, que, como todos sabem, representa um gravame substancial na vida do acusado. Isso por duas razões bastante claras e simples. Primeiro, porque restou comprovado no bojo das investigações conduzidas pelo eminente relator que não houve a intenção de machucar a ex-esposa do defendente. Jamais houve a intenção de feri-la ou causar as lesões que podem ser verificadas, descritas, tanto na denúncia quanto nos laudos acostados aos autos. Não há, portanto, no presente caso, o dolo, o elemento subjetivo do tipo penal. Em segundo lugar, excelências, as lesões sofridas pela ex-esposa do defendente foram resultado de ato em legítima defesa, que pode ser constatada de pronto a partir das investigações. O defendente visava tão somente se defender das agressões iniciadas por ela durante uma discussão conjugal de um relacionamento que já estava muito desgastado. Em resumo, excelências, é um resumo bastante sucinto, até porque os senhores desembargadores e desembargadoras já conhecem os fatos à saciedade. Eles travaram uma discussão verbal que se iniciara, inclusive, na data anterior aos fatos e se estendeu ao dia seguinte. E, em determinado momento da discussão, já com os ânimos aflorados, a discussão mais acalorada, a ex-esposa do defendente partiu para cima dele, desferindo uma série de golpes, de arranhões. O defendente, como Vossas Excelências bem sabem, suporta uma insuficiência renal bastante grave, causada por uma doença genética, e por essa razão passa por hemodiálise ao menos 3 vezes na semana. Justamente por passar pelo procedimento de hemodiálise com tamanha frequência, ele possui uma fístula no braço, uma fístula arteriovenosa. Essa fístula, excelências, é bastante delicada, é bastante sensível. Ela pode ser facilmente danificada, rasgada. E na ocasião da discussão, quando agredido, quando, enfim, se via com medo de ver aquela fístula rasgada ou arrancada de alguma forma, ele não poderia usar os braços. E o que ele fez foi tentar se levantar, sendo empurrado novamente à cadeira, e em seguida, ainda sem poder utilizar os braços em razão da fístula, apoiou os pés sobre o tronco da sua ex-esposa, sua então esposa, e empurrou-a para trás. Infelizmente, como já dito anteriormente, ela se desequilibrou, caiu e se machucou. Excelências, a lesão sofrida pela vítima é, sem dúvida, muito lamentável. Foi um episódio extremamente triste, o qual tanto a defesa quanto o defendente lamentam muito. Acredito que todos os embargadores aqui presentes também lamentam muito as lesões sofridas. Mas não por isso, não em razão da gravidade ou da extensão da lesão, deve o defendente se tornar réu e suportar todas as mazelas do processo criminal sem que haja justa causa para tanto. E, sobretudo, quando a legítima defesa pode ser reconhecida de pronto a partir dos elementos informativos já coligidos aos autos. Como Vossas Excelências sabem, não há testemunhas oculares dos fatos. Os fatos ocorreram dentro da residência que o então casal dividia. Mas a legítima defesa e a ausência de dolo podem ser confirmadas pelas testemunhas que foram ouvidas no bojo do inquérito policial, inclusive pelos policiais que acompanharam a ocorrência na data dos fatos, e demonstram que os depoimentos prestados pelo defendente, tanto em solo policial quanto posteriormente perante o eminente relator, são firmes, são seguros, são verossímeis. E é certo também, excelências, que os exames realizados no defendente demonstram também as extensas lesões que foram sofridas por ele no dia. A ex-esposa do defendente não seria capaz de machucá-lo após cair no chão e se lesionar.
E disso é possível se extrair que as lesões no corpo do defendente foram impingidas antes do empurrão, o que justamente ampara a versão por ele trazida. Excelências, a própria ex-esposa do defendente confirmou em seu depoimento que ele jamais teve a intenção de machucá-la, que ele é uma boa pessoa, senão não teriam permanecido casados por quase 20 anos. E ainda que se considere que ambas as declarações, tanto do defendente quanto de sua ex-esposa, são firmes, são seguras, são verossímeis, em caso de dúvida razoável, a decisão deve sim favorecer o defendente. A defesa não desconhece o entendimento de que, na maior parte dos casos, nessa fase processual, o princípio de presunção de inocência não deve obstar o prosseguimento ou a deflagração da ação penal. Não se desconhece. Mas o presente caso não é como os demais. O presente caso é regido pela Lei 8.038 de 1990. A fase preliminar, a fase investigativa, foi conduzida pelo eminente relator. Todos os depoimentos foram colhidos de forma detida, com minúcia, com rigor. E sendo assim, ainda que subsistam dúvidas, eventual prova produzida no curso da instrução, após a deflagração da ação penal, jamais será capaz de trazer o standard probatório necessário a uma condenação, além da dúvida razoável. Senhores desembargadores, é desnecessário, se não cruel, submeter o investigado a um processo criminal somente para receber a pecha de réu, quando uma eventual instrução criminal jamais poderá trazer provas suficientes para uma condenação. E, sobretudo, considerando que o defendente já foi condenado em procedimento administrativo disciplinar, julgado por Vossas Excelências há poucas semanas. Data máxima vênia ao douto Procurador de Justiça, aos senhores desembargadores. A defesa entende que é o processo criminal sendo usado como instrumento de dor, e não apenas aos acusados, mas também às vítimas. Eu peço permissão para ler um pequeno trecho de obra coordenada por 3 grandes juristas do Paraná, doutores Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Leonardo Costa de Paula e Marco Aurélio Nunes da Silveira, na qual eles fazem em um dos capítulos uma análise bastante detida e bastante crítica sobre a instrumentalização punitiva e a revitimização no nosso sistema de justiça criminal. E nesse contexto, assim afirmo: o foco em nosso sistema de justiça não está no conflito, na violência ou na vítima, muito menos em qualquer ideia de terapia ou composição. O centro gravitacional é sempre o castigo e, por via indireta, o meio necessário para chegar até ele. O que importa, em suma, é a pena criminal e o processo penal. E, em sendo assim, e de fato o único resultado efetivo é a multiplicação da violência, antes subjetiva ou particular, agora estatal ou institucional, e a evidente sobrevitimização. Excelências, eu reitero, mais uma vez, que a lesão sofrida pela ex-esposa do defendente foi uma fatalidade. Jamais foi a intenção do magistrado machucá-la, mas tão somente afastá-la em um momento que se via agredido e se via com medo de ver sua fístula machucada, em um momento de acalorada discussão, em que era continuamente agredido. O que se verifica, portanto, excelências, já em conclusão, é a ausência de dados concretos que demonstrem a existência do crime imputado ao defendente, razão pela qual essa defesa pugna pela rejeição da denúncia, pela ausência de justa causa, com amparo no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a doutora Alice, com quem tive a oportunidade de fazer uma longa instrução desse processo. E, na verdade, é um processo, é um inquérito policial. É um inquérito policial que nós chegamos até hoje exatamente para apreciar
o preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento ou não da denúncia oferecida contra esse magistrado. A doutora Alice nos deu aí o pano de fundo que revestiu o caso concreto, né? Mas só para completar, o que nós temos aqui, senhor presidente, é uma ação penal cuja denúncia foi oferecida contra magistrado pela prática de crime de lesão corporal grave contra sua esposa. O fato aqui, senhor presidente, ocorreu algum tempo atrás. O casal já vinha, um casal de casados há 20 anos aproximadamente, com um filho de 10 anos, já tinha um relacionamento um pouco estremecido e chegaram na data dos fatos, onde ambos estavam em casa sozinhos, o filho tinha ido a uma festinha e o casal estava em casa sozinho. Esse fato é inconteste. O marido, o magistrado, ora alvo da investigação, se encontrava no escritório, sua esposa desceu, e a partir daí é que os fatos foram desencadeados. Segundo a versão do denunciado, ora denunciado, ele se encontrava no escritório quando ela desceu, entrou no escritório, se aproximou, iniciou a discussão, e aí ele teria levantado para conversar com ela, ela o empurrou, ele caiu sentado na cadeira e, enfim, se lesionou. E teve algumas atitudes verbais e agressivas contra ela. Ela, por sua vez, disse que desceu, ficou à porta do escritório, onde ele se levantou da cadeira, se aproximou dela e fez uma série de acusações, troca de agressões verbais e agressões físicas, onde ele teria segurado ela pelos braços, dado safanão e também desferido socos na região torácica dela. Esse é o quadro. Eu confesso, senhor presidente, que numa instrução, a instrução teve assistente de acusação, teve a ilustre advogada presente, enfim, todos, eram quase um verdadeiro processo. Procuramos, dada a dificuldade de colher provas, pela existência somente dos dois, vítima e réu, eu procurei tirar o máximo que eu podia dos depoimentos, seja da vítima, seja do réu. Só para o senhor ter uma ideia, presidente, foi no sistema de estenotipia e hoje eu fiz questão até de conferir, deu 48 laudas o depoimento da vítima. E eu perguntava, ela me contava um fato, eu voltava na história para tentar obter efetivamente quem teria dado início a essas agressões e qual realmente teria sido o fato, como teria realmente se desenrolado o fato. E aí, senhor presidente, nós fomos na busca de informações subsidiárias, né? Até o próprio laudo, que eu acho que é importante, no processo administrativo, o ilustre desembargador Kogan trouxe a baila e eu fui conferir não, estava lá, mas eu fui rever este fato, de que ele, o acusado, o denunciado, ele apresentava lesões nos braços típicas de defesa. Isso me chamou a atenção, o laudo pericial chega a dizer isso. Além disso, de que ele apresentava um hematoma na perna esquerda, que sugeriria o momento em que ele caiu sentado e teria machucado a perna esquerda. Ou não, mas é um indicativo. E ela, por sua vez, nos traz uma série de informações. Eu até ressalvei um texto aqui, um pedaço que eu acho que é importante. Aspas, depoimento dela. Por volta das 16 horas, desci a escada para ir até a cozinha. E José, fulano de tal, veio em minha direção e disse que tínhamos assuntos pendentes. Então, ou seja, ela dando a conotação de que ele teria vindo. Respondi que a única coisa pendente era a nossa separação e passou a me ofender me chamando de rampeira. E nesse momento eu o enfrentei. Ele passou e me empurrou. Passou a me empurrar, encurralando contra a parede.
o safanão e a agressão pelos braços. No depoimento a este relator, isso na polícia, a este relator, ela disse, quando eu desci, ele começou a falar, eu tenho um assunto pendente com você de ontem. Eu falei, com você eu não tenho nada pendente, só a separação. Aí ele já veio conversando, me afrontando, assim, e umas coisas que acabam ofendendo. Foi a troca de ofensa. Sim, eu admito que ela também teria praticado. Em outros momentos, observo que ela assim se manifesta. A minha revolta, eu sou assim, doutor, a minha revolta, ela me dizendo, minha revolta não foi pelo que aconteceu em si. Como eu falo, todo mundo tem problemas no casamento, todo mundo tem problemas de saúde. Algum outro problema que no dia adia a gente acaba exteriorizando ou descontando umas coisas. A minha dor maior, eu digo para o senhor, não foi ter ficado e estar desse jeito. Ela se lesionou nas costas, ficou inclusive internada durante 30 dias. Essas são minhas palavras, né? Não foi ter ficado ou estar desse jeito, foi o desprezo que eu senti por parte dele. Assim, de eu pedir ajuda, com aquela sensação horrível. Eu pedir ajuda para ele, até eu falei assim, às vezes não é intencional a gente, às vezes fica com a cabeça quente. Eu falei isso, assim, no dia em que fui ouvida. Eu falei para o delegado, gente, ele não pegou sei lá, ele não pegou um pedaço de pau, uma coisa qualquer, e me bateu intencional. Foi uma briga mesmo, e ele me jogou. Ninguém tem intenção de falar. Eu vou quebrar justamente a vértebra dela. Não foi isso. Eu estou fazendo essas considerações, senhor presidente, porque no processo há um clima de que existiu, é óbvio, a animosidade, as agressões, a troca de agressões. Mas no final, o grande sentir dela foi o fato de que, ao ela cair e bater as costas numa quina de uma mesa, e depois bater a cabeça, ela ficou caída no chão. Ele alega que imaginou que fosse uma falsidade dela, que ela estaria fazendo cena, quando na verdade ela tinha se ferido, realmente tinha se ferido na coluna. E ele ignorou, deixou-a deitada no chão. Ela só, aspas, obteve socorro quando pediu à vizinha, gritando socorro, e a vizinha bateu na porta, obrigando ele a ir lá, abrir a porta, para que ela entrasse, e aí sim prestasse socorro à vítima. Ela, ainda, folhas 227, em momento algum quero prejudicar o fulano, de alguma forma, que a gente sabe que pode acontecer acidentes. Eu falo para ele se cuidar. Eu sempre me preocupo com ele e sempre vou me preocupar com ele. Eu até relatei isso para outras pessoas, que nunca foi assim. O que eu percebi, senhor presidente, é que houve realmente um atrito, houve uma agressão, uma troca de agressões, mas eu confesso que eu não sei quem está mentindo. Eu não consegui, depois de toda a instrução processual, chegar a uma conclusão de quem realmente tomou a iniciativa, quem praticou as agressões e a que nível de intenção de dolo houve a prática das agressões. Que houve uma troca de agressões, houve. Tanto que o laudo diz isso. O laudo diz isso em relação a ele, vítima, acusado. No presente exame realizado pelo IML, em tal data, tal horário, constatei as seguintes alterações de interesse médico-legal. Escoriações lineares de aproximadamente 4,3 centímetros entre a região do antebraço esquerdo e com crostas hemáticas, sugestivo de lesão de defesa dele, acusado. A lesão consta bem próxima da fístula que ele possui no braço esquerdo, que é no sentido de fazer hemodiálise, uma vez que ele tem problemas renais. Eu tentei procurar informações
técnicas, porque não havendo testemunhas, ficou praticamente impossível sabermos efetivamente o que se passou. Ele alega que foi abordado por ela e tentou se defender, tanto que ele caiu na cadeira e a empurrou com os pés. Enfim, senhor presidente, eu confesso que depois de toda essa explanação, e levando em consideração o que dispõe o artigo 395 do Código de Processo Penal, onde, para motivar uma ação penal, há necessidade de justa causa para o exercício da ação penal, eu estou entendendo que, no caso presente, nós recebermos a denúncia e processarmos, dentro do quadro probatório, levaria a uma situação que não justificaria sequer o recebimento da denúncia. Eu, pelo meu voto, estou entendendo ausente justa causa na inteligência do artigo 3953 do CPP, cujos depoimentos dos envolvidos são antagônicos, inexiste testemunhas da desavença, enquanto as declarações dadas pela suposta vítima, com aspectos contraditórios, em alguns momentos, não se sustêm por si só para a instauração da ação penal. Entendo possível depreender-se da versão apresentada pela mulher que ela própria partiu para o enfrentamento do marido, após ter sido agredida verbalmente em discussão. Denunciado sustenta que agiu para demovê-la do ataque físico e afastá-la do seu corpo ante a existência de uma fístula no antebraço esquerdo, frágil e fundamental para a realização da hemodiálise. Exame de corpo de delito, ao qual se submeteu, aponta escoriações sugestivas de lesão da defesa. Ambos os envolvidos consideram a ausência de intenção de lesionar, e é verdade. Admissível nesse contexto que o empurrão aplicado pelo marido somente teve o objetivo de fazer cessar o contato físico, do que se afigura pertinente à presença de uma conduta meramente defensiva, como alegado pelo acusado. Eu entendo que essa dúvida insanável sobre os contornos da ocorrência e eventual conduta delitiva. Entendo que inexiste justa causa para dar início à persecução penal e que, a meu ver, redundará nos mesmos elementos já apresentados no plano probatório. Enfim, pelo conjunto probatório, eu estou propondo a rejeição da denúncia, senhor presidente. É como voto. Sua Excelência, o relator propõe a rejeição da denúncia. Com a palavra, Sua Excelência, o vice-presidente. Senhor presidente, estou indicando vista. Vai indicar vista? Não. Então, após o voto, eu dou Gustavo Solimene. Perdão, indico vista, senhor presidente. Vista. Mais alguém vai indicar vista? Não? Após o voto do relator, rejeitando a denúncia oferecida, indicaram vista desembargador Guilherme Gonçalves Strenger e Constável e Solimene. Esse é o resultado provisório do julgamento. Doutora, muitíssimo obrigado. Tenha uma excelente tarde. Vamos aos adiados. Próximo ao número 48 de ordem. Houve pedido de adiamento, Sua Excelência, senador Constável Solimene, após votação unânime que indeferiu os pedidos de ingresso de terceiro nos autos, a condição de amicus curiae, e voto do relator julgando o pedido procedente com modulação e ressalva. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Constável Solimene. 48 de ordem. Senhor presidente, eu recebi durante a semana e-mail na minha caixa de mensagem recomendando que eu pedisse novo adiamento, que eu refletisse melhor. Muita preocupação. Eu cumprimento aqueles que tentaram ingressar como amicus curiae, inclusive aconselhando o desembargador. Só que, senhor presidente, eu não vejo motivo para novo adiamento.
Eu já enviei o voto a Vossas Excelências. Meu voto tem 23 laudas. Eu examinei todos os questionamentos, tanto da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Associação Profissional e de uma entidade preocupada com a educação. Todas as questões foram examinadas. Aliás, foram examinadas anteriormente pelo relator. Como vocês já receberam o meu voto, não vou ler o voto outra vez, mas realmente, senhor presidente, eu vi aqui que existem vários prazos. Um prazo que é destacado para as adaptações na comarca, no município de Barueri, um prazo que foi destacado, é o do Plano Nacional da Educação, a Lei 13.005, que fala do artigo 1º. Lá fala de 10 anos, mas esse artigo 1º, que assinala prazo de 10 anos, assinala o prazo de vigência do plano e não da adaptação ao plano. Há vários prazos assinalados na legislação federal para as adaptações. E esses prazos, pela lei, não bastassem, pela lei discutida, não bastassem estarem sendo olvidados, porque eu tenho para comigo que o prazo não é esse de 10 anos de vigência do PNE, são outros prazos que eu estou citando no voto. Sem prejuízo, a legislação municipal amplia ainda de mais 4 anos. E amplia mais 4 anos para quê? Para que os funcionários, detentores daquele cargo, que pela 5ª ou 6ª vez está sendo renomeado, no voto do eminentíssimo desembargador Matheus Fontes, há uma sequência dos dispositivos legais locais, renomeando as atividades profissionais em discussão. Aqui, nós não estamos vendo uma adaptação, nós estamos vendo, na verdade, a criação de um requisito mais para a assunção à posição de docência, que é a licenciatura no magistério. Aqueles que eventualmente não têm licenciatura no magistério, é o texto do artigo 4º, nos seus parágrafos 2º e 3º, não vão poder progredir na carreira. Quando se cria essa questão da licenciatura, que a meu sentir, pelo que li nos autos, não estava no edital originário que deu ensejo ao concurso, que levou ao provimento destes cargos, na verdade está provocando um degrau a maior. E pela jurisprudência consolidada, em súmula vinculante, em tema repetitivo e em julgados deste órgão especial, se nós adotássemos o que se foi aventado nos pareceres que recebemos para examinar como um caso novo, um paradigma, nós estaríamos, na verdade, desafiando a jurisprudência do Supremo e a nossa própria jurisprudência, na medida em que, repito, no edital originário que deu ensejo aos cargos em discussão, segundo o que consegui examinar nos autos, que são volumosos, uma circunstância que não existia, que agora a lei introduz. A alegação do prefeito, da Câmara e das entidades que tentaram entrar como a Missicuri é de que, na verdade, estão fazendo adaptação à confusa, complexa e extensa legislação federal que redesenhou o Sistema Nacional de Educação. Não é só isso. Esse assunto realmente está lá e é um problema. Mas o problema nuclear é que nós estamos fazendo uma transposição defesa porque eles estão saindo de uma atividade para ingressar numa carreira não afim, que é a da docência, ainda que eles exerçam um trabalho nas creches e pré-escolas assemelhado. Só que, ao contrário da jurisprudência do Supremo, é colocado um degrau. Quem tem a licenciatura avança, quem não tem fica estagnado na posição anterior, fica paralisado na posição anterior. E isso é proibido. Eu li, senhor presidente, e no voto coloquei, eu pedi vista e peço desculpas ao eminente relator, em homenagem exatamente às partes que apresentaram os muitos memoriais, mandaram mensagens, como a mim deve ter mandado aos senhores também. E foi em apreço deles que eu li o processo todo.
Mas eu cheguei à conclusão, e nem poderia ser diferente, dada a categoria e a qualidade do relator, a mesma conclusão, as mesmas conclusões e as mesmas observações feitas pelo relator, que salva uma parte da categoria profissional, aquela que preencheu requisitos até 2001, não os demais, porque adota o prazo da Lei de Diretrizes e Bases. Meu voto é no mesmo sentido. Matéria está em discussão. Julgaram procedente, com modulação e ressalva, declarando voto em vereador Gustavo de Solimene, à unanimidade. O próximo é o número 47 de ordem. Esse é aquele agravo interno e mandado de segurança que eu acabei pedindo vista. Eu mandei o voto de conversão de julgamento em diligência. Sua Excelência, doutor Ademir, já veio falou com a doutora Luciana, se ela concordasse, ele também concordava, até porque havia expressa menção no voto da vereadora Luciana Briciani. Todos receberam meu voto, todos concordam no processamento. Então, determinar a conversão do julgamento em diligência, declarar voto, eu fico como relator designado. A vereadora Luciana Briciani vai declarar, tem que cortar metade do voto, ou 90% do voto. Não vi. Vai declarar a primeira parte. É isso? Sim, senhor presidente. Então tá. Declarar voto convergente à vereadora Luciana Briciani. Oi? Não. Doutor Ademir concordou, é unânime. O senhor quer declarar voto? Não. Não tem muito sentido. O próximo é o número 19 de ordem. Com a palavra, Sua Excelência, o embaixador Vico Manhães, que ainda não proferiu o voto. Pois não, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento a todos os colegas. Eu vou fazer a leitura da emenda. Parece que temos divergência, né? Depois, talvez, possamos fornecer maiores esclarecimentos. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal 14.727, de 22, de iniciativa parlamentar. Determinação de inclusão de informações nos carnês de IPTU sobre base de cálculo, arrecadação e inadimplência do imposto, entre outros dados. Alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ante o avanço da lei sobre matéria reservada à administração. Inocorrência. Análise da norma à luz da tese firmada pelo STF no tema 917, repercussão geral. Diploma legal que tão somente cria regras que prestigiam a efetivação do direito à informação e do princípio da publicidade por meio de medida de execução trivial, sem imposição de atribuições novas e relevantes para o Executivo. Inclusive, aqui eu já faço um parênteses, a meu ver, inclusive no que toca ao conteúdo dessas informações, né? Que, salvo engano, também não avançam nas atribuições da administração. Matéria não inserida na reserva de administração, mas de competência concorrente, não ocorrência de vícios de iniciativa ou material, lei que acarreta menor movimentação de órgãos do Executivo do que aquela julgada constitucional, discutida no leading case que originou o tema 917, mínima estipulação de obrigações da administração, que também ressalvo, os carnês e os documentos de arrecadação serão expedidos de qualquer maneira. A inclusão não de algumas informações a mais, a meu ver, também não traz grande repercussão para a administração. Propósito de maior transparência das atividades do Estado, sempre almejado, e por isso eu julgo improcedente a ação. Senador relator, julgo improcedente. O
indicado destaque, mas a apresentação de voto parcialmente divergente, Sua Excelência, o Dr. Décio Montarange, para que eu passe a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Eu tomei a liberdade de encaminhar uma declaração de voto divergente em parte, senhor presidente. Estou acompanhando o voto do desembargador Vico Manhas na questão da inexistência de vício de inconstitucionalidade formal por competência exclusiva do Poder Executivo. Acho que a competência também é concorrente ou comum, mas eu entendo com a devida vênia que os artigos 2º e 3º eles avançam além da questão da transparência e da publicidade, porque acabam determinando a forma como vão ser feitas as informações, descendo a minúcias que teriam que ser completas, pormenorizadas, com valor de arrecadação, percentual de inadimplência no bairro, dívida existente, enfim, eu entendo que isso interfere na escolha, na capacidade de escolha do administrador, e entendo que isso, com todo respeito, fere a separação de poderes e ingressa aí na administração do Poder Executivo. Então, por essas razões, eu estou divergindo em parte. No meu voto, julga procedente em parte a pretensão com a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da lei, senhor presidente. Meu voto é nesse sentido. Eu havia indicado o destaque justamente por causa do artigo 2º e 3º, exatamente. Até porque o artigo 3º se reporta diretamente, imediatamente ao artigo 2º. Ele determina a prática de atos de gestão e como eles devem ser feitos. Aí é o meu único ponto de divergência também, e eu entendo que aí o pedido é procedente em parte em relação ao artigo 2º e 3º. Eu estou acompanhando Sua Excelência, o senador Décio Montarange, com todas as vênias do desembargador relator Vico Manhas. Com a palavra, desembargador Getúlio Evaristo dos Santos. Caros colegas, sendo objetivo, eu também estou acompanhando a divergência do doutor Décio Montarange, que Sua Excelência, inclusive, fez referência a uma decisão por mim proferida em agosto do ano passado, exatamente sobre a mesma questão. Peço data vênia para manter essa posição, e parece maioria da nossa casa. Como voto, senhor presidente. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Relator e divergência. Senador Corregedor-Geral? Estava só ligando, senhor presidente. Então, ficamos em relator e divergência. Eu estou acompanhando a divergência com o voto de Sua Excelência, desembargador vice-presidente. O relator, senhor presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Corregedor-Geral. Senhor presidente, esse colendo do órgão especial tem sido muito rigoroso em questões como estas, sobretudo quando a legislação determina ao administrador, ao gestor, como fazer. Em outras oportunidades, eu já acompanhei o conteúdo do voto do eminente, da eminente divergência, razão pela qual também, com as devidas vênias, estou acompanhando o desembargador Décio Montarange. A divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Decano. Com a divergência, data vênia. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Damião Cogam. Com a divergência, data vênia. Divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador já votou. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Também com a divergência. Divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito. Também, senhor presidente, peço vênia para acompanhar a divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Divergência. Eu pulei. Eu pulei? Eu fui pulado. Desculpe. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, data vênia com a divergência. Com a divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Com a divergência. Isso. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Divergência, senhor presidente. Divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Data vênia com a divergência, senhor. Divergência. Com o voto de Sua Excelência, desembargador James Ciano.
Com a divergência. Divergência com Vossa Excelência, desembargador Gustavo de Solimene. Com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, o eminente desembargador relator me honrou com referência a um voto em que eu destaco a questão da transparência e a importância do acesso às informações a todos os cidadãos, principalmente aqueles com menores recursos. No entanto, na legislação em comento, me parece efetivamente que há um excessivo detalhamento quanto à forma e que o artigo 1º já impõe o quanto necessário a respeito daqueles dados realmente importantes para o cidadão. Sem tamanho detalhamento, em especial aquele relativo à inadimplência, não é? Que não me parece de maior relevo para eventual impugnação ao cálculo do imposto, pedidos de parcelamento e coisas que tais. Então, com a devida vênia e também tentando privilegiar a colegialidade, eu acompanho o voto divergente, com as homenagens ao eminente desembargador relator. Divergência. Senador Elcio Trujillo, como vota? Com a divergência, senhor presidente. Senador Luiz Fernando Nisch, como vota? Nota bene, com a divergência. Senador Jarbas Gomes, como vota? Presidente, eu vou pedir licença ao relator para acompanhar a divergência. Desembargadora Márcia Deladea Baroni, como vota? Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Tasso Duarte de Mello, como vota? Com a divergência, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha, como vota? Também respeitosamente com a divergência, senhor presidente. Desembargador Figueiredo Gonçalves, como vota? Com a divergência. Com a divergência. Julgaram parcialmente procedente, por maioria de votos, relator designado, desembargador Décio Montarangeli, declara voto vencido Sua Excelência desembargador Rico Manhães. Relator sorteado. Esse é o resultado do julgamento. Senhores desembargadores, senhores advogados, senhores servidores, eu agradeço imenso pelos trabalhos nesse dia e, antes de declarar encerrada a sessão, passo a palavra àquele que lamentavelmente foi pulado. Mas desta feita, não só não fui pulado, como recebi o galardão da obtenção da palavra e faço dela uso para saudar a Vossa Excelência pela séria e serena condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado, desembargador Campos Melo. Declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado a todos.